Vamos falar hoje sobre a Venezuela, as eleições na Venezuela que continuam, né, gerando muito impasse, né? A gente tem um cenário preocupante na Venezuela de protestos, de mortos, de prisões. E aqui a expectativa para a manifestação do presidente Lula. Ontem a gente teve uma nota do PT, José Genuíno, né, falando também sobre a necessidade de se reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, mas foi hoje que o presidente Lula quebrou o silêncio, né? Quebrou o silêncio de forma, digamos assim, inesperada, né, Adriana? Porque foi a partir de uma entrevista que ele concedeu para uma afiliada da TV Globo no Mato Grosso, se eu não me engano. Essa entrevista inicialmente não estava ali na agenda oficial do presidente Lula. Depois de uma atualização no fim da tarde é que esse compromisso veio aparecer. E aí a própria TV Globo começou a divulgar trechos dessa entrevista. Quando o Lula aborda ali a questão da Venezuela, ele começa falando que é necessário, então, que as atas das eleições lá sejam divulgadas, sejam publicadas, para que realmente as pessoas possam saber qual foi de fato o resultado, ou seja, uma divulgação oficial dessas atas, mas aí ele continua falando e diz que não vê nada de anormal no processo eleitoral na Venezuela. E não é isso que a gente está vendo, né, Adriana? A gente está muito atento ali às manifestações dos outros países, muitos países questionando, contestando a vitória de Maduro, cobrando, claro, a publicação dessas atas do processo eleitoral, muitos protestos sendo registrados na Venezuela, com mortos, inclusive, ou seja, uma fala que vem na contramão, inclusive, do que o Palácio do Planalto divulgou sobre a conversa do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nessa conversa que foi por telefone ali por volta de 3h30 da tarde, de acordo com informações do Palácio do Planalto, Lula teria ponderado com Biden justamente essa necessidade mesmo dessas atas do processo eleitoral serem publicadas. Ok, mas depois, no fim do dia, no fim da tarde, a gente vê essa declaração extremamente polêmica de Lula sobre a eleição na Venezuela. E aí, Adriana, eu queria trazer também para o nosso debate aqui como que esse assunto é extremamente complicado para o governo do presidente Lula e para o presidente Lula, né? Recuperei aqui uma pesquisa Quest, de junho do ano passado, que mostrava ali, perguntava para as pessoas, para os entrevistados, se eles tinham ouvido, lido notícias mais positivas ou mais negativas em relação ao governo do presidente Lula. E aí os números eram 35% ali de positivo, 36% mais ou menos de negativo, números muito parecidos. E aí, esses entrevistados, quando questionados sobre qual a principal notícia negativa em relação ao presidente Lula, foi justamente ele ter recebido Nicolás Maduro aqui no Brasil no ano passado. Ou seja, é um assunto que, ao mesmo tempo que a gente vê o PT, a gente sabe que não é o PT inteiro, uma ala específica, e o presidente Lula dando essa declaração em relação, aliás, não contestando o resultado que a gente viu até agora, e a gente combina com essa pesquisa da Quest do ano passado, fica tudo muito nebuloso, né? Assim, a gente fica sem entender qual é, de fato, qual pode ser a conclusão em relação a tudo isso? Enquanto isso, para uma manifestação oficial, de fato, o governo brasileiro informa que aguarda a publicação dessas atas e tudo fica nesse, digamos assim, nesse limbo com declarações polêmicas e também recuperando aí toda essa... tudo que a gente tem visto acontecer no país já desde antes do domingo, né, gente? E, claro, com esse resultado que está sendo contestado, mais protestos espalhados e protestos muito sérios e violentos.
Ô Larissa, a gente teve também as declarações do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, falando sobre as eleições na Venezuela, ou seja, todo mundo já de fato questionando e colocando em xeque, o Pacheco entrando também nesse coro aí das pessoas que estão desconfiadas do processo eleitoral lá na Venezuela, não é isso? E só para não perder o hábito, cadê o Arthur Lira? Ainda não falou nada. Não, Adriana, já ia fazer esse adendo, né? O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, cobrando lisura do processo eleitoral é o mínimo, né, gente? A transparência ali do resultado e apontando ali como que a falta de transparência vai na contramão da democracia como um todo, né? E aí, o nosso repórter Levi Guimarães, o setorista de Congresso, ele inclusive perguntou ali para a assessoria do presidente da Câmara, Arthur Lira, se ele iria se pronunciar. E até o momento a resposta é de que não, de que ele não vai se pronunciar a respeito do que está acontecendo na Venezuela, as eleições na Venezuela. Então a gente vê, sim, Rodrigo Pacheco se manifestando, cobrando essa transparência, mas até agora, até o momento, nenhuma manifestação pública prevista aí para ser feita pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, pessoal.